Telegram é um dos apps de mensagens sociais e de texto que mais crescem e um dos maiores do mundo. Popular em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas parece que quase nada ou muito pouco se sabe sobre a empresa. Sua sede fica em Dubai, onde estamos agora. É administrado e de propriedade, e o software é projetado, escrito por Pavel Durov. Quem começou isso há alguns anos e quase nunca dá entrevistas. Acontece que ele é uma pessoa muito interessante, extremamente interessante. Aprendemos isso outro dia, enquanto conversávamos com ele, e ele concordou em sentar e nos contar sobre si mesmo e sua empresa. E achamos que valeria muito a pena ouvir. E com isso, Pablo, obrigado por se juntar a nós. Bem, obrigado por me receber. Então, eu confesso, eu uso o Telegram. Eu não sabia nada sobre você ou para a empresa e eu fiquei meio admirado com a sua história e, se você não se importar, poderia recriá-la um pouco para nosso público. De onde você é? Como você estrutura isso e por quê? Será uma longa história. Tudo bem. Nasci em 1984 na União Soviética, então foi um ano divertido para nascer. E naquela época eu pude testemunhar, sabe, as deficiências do sistema centralizado na União Soviética. E quando eu tinha 4 anos, minha família se mudou para a Itália, onde pude comparar o que vi nos dois países. Estamos na Itália com O que eu vivenciei na União Soviética, eu acho. pensamento. O sistema capitalista, o sistema de mercado livre, É definitivamente melhor, Sim. pelo menos para mim. Fui à escola na Itália, tornou-se meio que uma parte do europeu como resultado, mas então, quando a União Soviética colapsou, decidimos voltar para a Rússia. Na Itália, entretanto, eu e meu irmão, a gente se divertiu muito. Ele apareceu ao vivo na TV italiana como um jovem prodígio que conseguia resolver equações cúbicas em tempo real, com apenas 10 anos, e isso era considerado impossível na Itália naquela época. Eu não sei o que é uma equação cúbica. Parece difícil. Definitivamente. E, sabe, quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu não sabia falar italiano. Sempre uma única palavra italiana, e muitos professores diziam que este garoto não vai ter sucesso em nossa escola ao final do primeiro ano, era o segundo melhor ao final deste. No ano seguinte, eu era o melhor aluno da nossa turma, o que também me mostrou que, bem, você poderia você poderia competir. Eu gostava desse ambiente competitivo. Então, quando voltamos para a Rússia, estava um pouco caótico. A única razão pela qual voltamos é que meu pai recebeu uma oferta para chefiar um dos departamentos na Universidade Estadual de São Petersburgo. Ele é um deles. Há famosos estudiosos e escritores, né, lidando com literatura romana antiga. E essa experiência foi muito diferente e ainda assim eu gostei porque na Rússia, nos anos 90, você tinha isso. Escolas experimentais onde você estava. Ensinaram-nos tudo como se tivéssemos 6 línguas estrangeiras. Tínhamos matemática de forma muito especializada. 6 línguas né? estrangeiras ao mesmo tempo. 6 línguas estrangeiras em paralelo. Você teria matemática similar àquela das escolas especializadas em matemática e química no mesmo nível que você teria em escolas especializadas em química e biologia. Então, isso foi realmente intenso. Meu irmão, ele se tornou campeão mundial de matemática, a Olimpíadas Internacionais de Matemática e Programação, várias vezes seguidas. O melhor de mim mesmo era simplesmente o melhor aluno da minha escola, também fazia vitórias em competições locais em várias áreas, mas nós dois éramos muito apaixonados por codificação, projetando coisas, e porque trouxemos este IBM computador pessoal, computador XT da Itália, no início dos anos 90, éramos uma das poucas famílias na Rússia que realmente podiam nos ensinar a programar, e nós começamos a fazer isso. Eu estava na universidade, estava criando sites para os meus colegas de faculdade, e como resultado, você sabe, começamos uma empresa que se tornou o que eles chamavam de o Facebook da Rússia. Não gostamos de nomeá-la assim porque, na verdade, conseguimos fazer muitas coisas antes do Facebook, e isso definiu como as mídias sociais, a indústria se desenvolveu nos anos seguintes. O nome da empresa era VK,
Eu a comecei Sim. quando tinha 21 anos de idade, acabei de me formar na universidade e eventualmente tornou-se a maior rede social, a rede social mais popular na Rússia, Ucrânia, Belarus, Cazaquistão e um monte de outros países pós-soviéticos. Isso foi esforço significativo da minha parte, porque eu, em certo ponto, fui o único funcionário da empresa. Eu escreveria o código sozinho, faria o design sozinho, gerenciaria os servidores sozinho. Foi bem intenso. Eu até mal dormi, mas foi um período divertido quando eu tinha 21, 22 anos. E então a empresa cresceu, como eu disse, para cerca de 100 milhões de usuários ativos, o que foi muito naquela época. Era, eu acho, 2012 ou 2011, quando enfrentamos nossos primeiros problemas na Rússia. Porque, veja, eu ainda acreditava muito esses valores de mercado livre, liberdades, liberdade de expressão, liberdade de reunião. Então, quando a oposição russa começou a usar o VK em protestos organizados em larga escala na Rússia, onde quase 500 mil de pessoas irão, e iria protestar na praça principal ou em algumas das principais praças da cidade, fomos solicitados a banir essas comunidades no VK pelo governo, né? E, eu me recuso. Então, o governo pediu para você interromper as comunicações entre eles? Componentes. Bem, o VK é uma plataforma de rede social. Ritmo e poesia. Então, eles têm essas grandes comunidades públicas que qualquer um pode entrar, qualquer um pode ler o que as pessoas estão discutindo ou o que os administradores estão publicando. Eles podem comentar, podem compartilhar. Então, era uma ferramenta para os manifestantes se organizarem. Naquela época, não era sobre estarmos de um lado ou de outro, de uma parte do mundo, política, uma luta ou outra. Era nós defendendo a liberdade de expressão e a liberdade de reunião, que acreditávamos ser o certo. Mas isso não foi muito bem aceito pelo governo e eles não ficaram muito felizes com isso, eu diria. E alguns anos depois, em 2013, tivemos uma situação parecida, onde, você sabe, teve esses protestos na Ucrânia, onde as pessoas novamente usavam o VK para se organizar. Vá até a praça central da cidade e mostre seu desacordo com o governo. Adivinha. E recebemos um pedido, exigência do lado russo, dizendo que você tem que nos dar os dados privados dos organizadores desses protestos. E a nossa resposta foi: espera aí, este é um país diferente. Não vamos trair nossos usuários ucranianos porque você pediu para fazermos isso. Decidimos recusar e isso não foi muito bem aceito pelo governo russo. No final daquele ano, eu tinha que fazer uma decisão difícil, porque me ofereceram basicamente uma escolha entre duas opções subótimas. Uma delas era: eu começo a cumprir o que quer que fosse. Você sabe, os líderes do país me disseram para fazer isso, né? O outro era: eu poderia vender minha participação na empresa, aposentar, renunciar como CEO e deixar o país. Eu escolhi a última opção. O Telegram faz parte do governo russo e você está descrevendo o contrário. Você está dizendo que tem que deixar o país porque não se curvaria às exigências deles. Bem, exatamente como você está dizendo, pessoas que têm conhecimento muito limitado de onde veio o Telegram, eles faziam essas afirmações. Eles podem ser incentivados por nossos concorrentes, que veem isso como uma maneira fácil de nos desacreditar, porque o Telegram está se espalhando como fogo na floresta. 2,5 milhões de usuários se inscrevem todos os dias. Somos meio que uma ameaça. Então, não me surpreende essa percepção, já que nossos concorrentes gastam dezenas de bilhões em marketing e eles são conhecidos por usar firmas de RP para também se engajarem em campanhas assim. Então, quanto você gasta em compras? Zero. $0. $0. Nunca gastamos nada em adquirir usuários para fins
de marketing, nunca promovemos o Telegram. Você sabe, nas outras plataformas sociais, de qualquer forma, isso é muito diferente de outros aplicativos. Você poderia vê-los sendo promovidos aqui ou ali. O Toggle Room é diferente. Todo o nosso crescimento é puramente orgânico. E nós chegamos a quase 900 milhões de usuários, sem ter que gastar nada em anúncios para promover Telegram. Incrível. Desculpe interromper sua Sem problemas, narrativa. pode falar. Não, é só interessante. Porque eu ouvi pessoas dizendo isso, mas parece o oposto da verdade. Então você decidiu vender a empresa, renunciar como CEO e deixar o seu país. Sim, foi isso que eu fiz. Foi um pouco doloroso porque, obviamente, minha primeira empresa era meu xodó. Eu criei minhas coisas. Havia muita criatividade, tempo e esforço investidos naquela plataforma, mas, ao mesmo tempo, sabe, eu entendi que preferiria ser livre. Eu não gostaria de receber ordens de ninguém e eu deixei para trás, provavelmente, uma vida confortável, mas para mim nunca foi sobre... ficar rico. Para mim, tudo na minha vida era sobre ser livre. Na medida do possível, né? Minha missão na vida foi permitir que outras pessoas também se tornassem livres, em certo sentido, usando as plataformas que criamos, ou que eu criei. Minha esperança era que eles pudessem expressar suas liberdades. Essa é a missão do Telegram e também era, em parte, a missão da minha empresa anterior, VK. Queríamos pausar esta entrevista por um minuto para apontar algo. Quando o governo russo pediu a Pavel Durov que usasse sua empresa de mídia social para censurar seus oponentes políticos, ele recusou. Disse que preferia renunciar. E deixamos o país onde ele nasceu. Depois participe de algo assim. Esse era o seu comprometimento com a liberdade de expressão. Agora você precisa comparar isso, né? O que ele fez, o que Pavel Durov fez com o que Mark Zuckerberg fez, ou Parag Agarwal, o cara que comandava o Twitter antes de Elon Musk comprá-lo. Ambos colaboraram com governos para censurar pessoas, e isso é vergonhoso. Então, nós acreditamos, Pavel, quando ele diz que seu aplicativo Telegram será um bastião da liberdade de expressão, porque tem sido. E acreditamos nele porque ele mostrou o quanto está comprometido com isso. Então decidimos que vamos lançar, com orgulho, nosso próprio canal no Telegram para oferecer mais uma via para alcançar as pessoas com nosso conteúdo livre de censura. Censura. Então, se você está no Telegram, pedimos que se inscreva no nosso novo canal. Procure pelo nosso nome de usuário listado abaixo para nos encontrar. A fazer isso. Vamos voltar à nossa conversa com Pavel Durov. Então, você iniciou o Telegram depois de sair da Rússia, correto? Sim, então a ideia para o Telegram surgiu quando ainda estávamos na Rússia, porque em algum momento nós tínhamos uma situação muito estressante onde policiais armados viriam. Minha casa sofreu uma tentativa de invasão porque me recusei a desistir daquelas posições dos grupos que mencionei antes. E eu percebi que não existe um meio seguro de comunicação. Percebi que quero contar ao meu irmão o que está acontecendo para coordenarmos o que queremos fazer. E todo meio de comunicação que eu podia usar não era realmente seguro, não criptografado, não era seguro de usar. Então eu pensei que seria uma boa ideia realmente criar um aplicativo de mensagens razoavelmente criptografado. E meu irmão, sendo o gênio que é, conseguiu criar Esse selo de criptografia. a sujeira que estamos usando Até hoje, com pequenas mudanças. Mas a ideia veio Então, da seu irmão criptografia. Sim. Bem, meu irmão é um pager de 2 páginas. Em matemática. Super inteligente, ele podia. Você sabe, Ele é um especialista. criptografia, ele projetou os princípios básicos da criptografia de telegramas. Eu estava mais na lado da interface do usuário, como o aplicativo funciona, os recursos, etc. Ele era responsável pelo lado da criptografia. Então, para onde você foi quando deixou a Rússia? Tentamos vários lugares. Primeiro fomos a Berlim. Tentamos criar uma empresa em Berlim. Depois tentamos Londres, Singapura, São Francisco, você pode imaginar. Estivemos em todos os lugares. Por que você não ficou em Nova Esses York? lugares. Porque as barreiras burocráticas eram apenas Difícil para superar.
Eu estava trazendo É o simulador de programação top de o linha. Né? mundo, então, esses lugares. E eu estava tentando contratá-los de uma empresa local e a resposta que recebi em lugares como a Alemanha, por exemplo, é isso. Não. Você não pode contratar Pessoas de fora da União Europeia. porque você deve primeiro publicar um anúncio em jornal local, revista ou algo assim, e então por 6 meses ninguém responde de engenheiros que estão disponíveis dentro da União Europeia e Alemanha. Então você está autorizado a contratar pessoas de fora, e eu pensei que era... Ideia maluca. Por que você simplesmente não disse que eram refugiados analfabetos? Bem, nós não Porque nos é tão considerávamos. horrível, você Éramos sabe. pessoas de muito sucesso. Poderíamos ter ido a qualquer lugar. Mas se você dissesse que eram refugiados analfabetos, eles deixariam vocês ficarem. Sim. Então você vai da Alemanha para Singapura, para Londres, para São Francisco. O que aconteceu em São Francisco? Em São Francisco, nós realmente pensei que aquele seria o lugar para nós estarmos, porque todas as empresas de tecnologia estão lá ao redor de São Francisco. E há 2 coisas que aconteceram que nos fizeram... Pense 2 vezes. Bem, uma coisa é bem óbvia. Eu estava em São Francisco, fui atacado na rua depois de visitar... Acho que foi Jack Dorsey no Twitter, no escritório do Twitter. E eu estava voltando às 8 da noite pro meu hotel e fui atacado na rua. Este é o único país onde fui atacado na rua. O que aconteceu? Acabei de ver 3 caras grandes tentando pegar meu celular das minhas mãos. Eu estava tweetando sobre o fato de que acabei de conhecer o fundador do Twitter. Isso pareceu uma boa ideia para mim. Naquela época, para fazer e eu ser atacado, não queria deixar eles pegarem meu telefone. Eles provavelmente não esperavam resistência. Então eu peguei meu celular de volta, houve uma pequena luta com os caras, teve um pouco de sangue envolvido, mas consegui fugir e decidi que provavelmente deveria ficar. Provavelmente eu não assalto muitos russos. Eles devem ter ficado surpresos. Bem, eles eram bem mais altos do que eu, tenho que admitir, e eram 3 deles. Eu acho que eu dei uma boa luta, né? Você ficou surpreso que isso aconteceu em São Francisco? Completamente. Sim. Foi um choque para mim porque eu viajei muito. Foi o primeiro lugar onde fui atacado e pensei, tudo bem, talvez não devêssemos... Veja em São Francisco, talvez haja outros lugares na América onde você não seja atacado. Exatamente. Você sabe, tem essa segunda parte, que provavelmente foi mais alarmante lá nos Estados Unidos. A gente recebe muita atenção de o FBI, as agências de segurança, sempre que a gente chega nos EUA. Então, para te dar um exemplo, da última vez que estive nos EUA, eu trouxe um engenheiro que está trabalhando para o Telegram, e houve uma tentativa de contratação secreta. Meu engenheiro, pelas minhas costas, por oficiais ou agentes de cibersegurança, onde faz frio. O governo do ZY deveria contratar seu engenheiro? É o que eu entendi. Foi o que ele me disse. Para escrever código para eles ou para invadir o Telegrama? Eles estavam curiosos para saber quais bibliotecas de código aberto são integradas ao app do Telegram, sabe, do lado do cliente. E eles estavam tentando convencê-lo a usar certas ferramentas de código aberto que ele usaria. Então, integrar no código do Telegram, o que, pelo que entendi, serviria como portas dos fundos. Permitiria que o governo do ZY espionasse as pessoas que usam o Telegrama. O governo dos Estados Unidos, ou talvez qualquer outro governo, porque uma porta dos fundos é uma porta dos fundos, independentemente de quem a está usando. E ouvir isso é um pouco surpreendente, talvez não seja surpreendente, é ofensivo. Você tem certeza de que isso aconteceu? Sim, não tem motivo para o meu engenheiro inventar histórias também, porque eu ou pessoalmente vivenciei algo similar. Pressão no resto. Sempre que eu ia para Ushuaia, eu era recebido por 2 agentes do FBI no aeroporto fazendo perguntas. Uma vez eu estava tendo meu fôlego tipo 9 da manhã e o FBI apareceu. Casa que eu estava alugando,
e que foi bem surpreendente, e eu pensei, sabe, estamos chamando muita atenção aqui, provavelmente não é o melhor ambiente para gerenciar. Por quê? Você cometeu algum crime? Não, eles estavam interessados em saber mais sobre o Telegram, sabiam que eu, deixei a Rússia, sabiam o que estávamos fazendo, mas eles queriam detalhes e, pelo que entendi, queriam estabelecer uma relação para, de uma maneira, controlar o Telegram melhor. Eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles, é só que, para nós, administrar uma plataforma de mídia social focada em privacidade provavelmente não era o melhor ambiente para estar. Queremos nos concentrar no que fazemos, não em relações governamentais desse tipo, relações governamentais. Então, você veio para os Emirados Árabes Unidos, para Dubai, sim. 7 anos atrás nos mudamos para cá, queríamos apenas tentar por 6 meses, né, para ver se dá certo, né, e acabou sendo um ótimo lugar, nunca mais. Olhamos para trás e nunca quisemos mudar o ambiente operacional para qualquer outra coisa, por favor, hoje. Porque, bem, por várias razões. Primeiro, a facilidade de fazer negócios aqui por exemplo, você pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo, contanto que você pague um bom salário a elas. As permissões de residência concedido automaticamente. É bem diferente se você tentar fazer isso na Europa e em alguns outros países. Difere bastante daquilo. Em segundo lugar, é muito eficiente em termos fiscais. Terceiro, a infraestrutura é excelente. Você recebe muito sem custos, né? Tudo bem. É o mínimo de impostos possível, as estradas, os aeroportos, os hotéis, tudo. Acho que você viu isso pessoalmente. Sim, mas acho que o mais importante é que é um lugar neutro. É um país neutro. É um país pequeno que quer ser amigo. Somos amigos de todos. Não está alinhado geopoliticamente com nenhuma das grandes superpotências. E acho que é o melhor lugar para isso. Uma plataforma neutra como a nossa é essencial se quisermos garantir a defesa da privacidade e da liberdade de expressão dos nossos usuários. Então, no tempo que você esteve aqui, houve várias guerras e ameaças de guerra, precursores de guerra. Você sofreu alguma pressão do governo aqui? Sério, alguma pressão do governo aqui? Revelar uma porta dos fundos no Telegram? Ou banir alguém? Ou fazer quaisquer alterações no seu negócio? 0. Essa é a melhor parte. Para todos os 7 anos que estamos aqui, não houve pressão alguma da União Europeia e dos Emirados Árabes Unidos em relação ao Telegram. Eles têm sido muito apoiantes, muito prestativos, e isso é um grande contraste com, você sabe, seja lá o que a gente tenha vivido antes. E sobre o que você experimentou desde que se mudou para cá nesses 7 anos? Você sofreu pressão de outros governos, sob cuja jurisdição você não está, mas para atender às demandas deles? Claro. Bem, o Telegram é uma grande plataforma. Somos populares em muitos países, recebendo muitos pedidos, demandas. Alguns deles eram legítimos. Houve um grupo de pessoas que promovia violência. A atividade terrorista que foi... Você sabe, divulgando violência em algumas partes do mundo publicamente, publicando coisas que qualquer pessoa decente proibiria ou não gostaria que fossem publicadas, poderia ajudá-los, ou em outros casos, onde pensávamos que seria ultrapassar o limite, não seria. Em consonância com nossos valores de liberdade de expressão e proteção da correspondência privada das pessoas, quem ignoraria isso? Você pode nos dar um exemplo de um pedido que você considerou que ultrapassava os limites para a censura e a espionagem, violando a privacidade das pessoas? Bem, há uma história que eu diria ser muito engraçada, relacionada ao seu país de origem, aos eventos de 6 de janeiro. Recebemos uma carta de... eu acredito em um deputado do lado democrático. Eles pediram para compartilharmos todos os dados que tínhamos em relação ao que chamaram de levante. E nós checamos com nossos advogados e eles disseram: é melhor ignorar.
mas a carta parecia muito séria e a carta dizia, saiba que se você não cumprir com este pedido, estará violando a Constituição dos Estados Unidos. Fusão ou algo do tipo. Então eles queriam dados sobre as pessoas que votaram no outro candidato na eleição. Bem, eles queriam os dados das pessoas, Yahoo, demonstrando em Washington ou onde quer que ele estivesse, você provavelmente está certo, não sou expert em política dos... Sim. O que foi engraçado sobre isso é que exatamente 2 semanas depois dessa carta, recebemos outra carta, uma nova carta do lado republicano, Congresso, e lá lemos que se divulgarmos qualquer dado de acordo com o pedido anterior, estaríamos violando a Constituição dos Estados Unidos. Cartas que diziam qualquer coisa que fizéssemos, estaríamos violando a Constituição dos Estados Unidos. De certa forma, era assim que eu entendia essas cartas. Do mesmo órgão legislativo, ambos do Congresso dos EUA. Sim. Então, como você responde a isso? Explosão. Uau. Da mesma forma que respondemos a maioria dessas solicitações, nós decidimos ignorá-los porque é uma questão complicada relacionada à política interna dos Estados Unidos. Não queremos tomar partido. Se você quisesse... Acredite firmemente, se você ignorar seus problemas, a maioria deles realmente desaparece. Tudo bem, isso é muito verdade. Era muito? Ninguém fala isso, mas é verdade. Isso é incrível. Já teve demandas que não podia ignorar? Bem, depende, Exigências absurdas. Eu diria que a maior pressão sobre o Telegram não vem dos governos, vem da Apple e do Google. Então, quando se trata de liberdade de expressão, essas duas plataformas, elas poderiam basicamente censurar tudo o que você pode ler, acessar no seu smartphone. Então, quero dizer, você corre o risco de ser expulso das lojas deles? Exatamente, né? Isso é o que eles deixam muito claro, que se não seguirmos as diretrizes deles, assim eles chamam, o Telegram poderia ser removido das lojas. Bem, isso não seria pouca coisa para você, Bem, não certo? será uma pequena coisa para nós, pois, obviamente, uma grande parte da população mundial perderá acesso às ferramentas disponíveis, que eles usam todos os dias, mas você sabe, isso também não vai ser uma pequena coisa para eles. Quero dizer que acredito que deve haver algum compromisso nesses casos. É muito comprometedor. Quando se trata das diretrizes, se acreditam em alguma coisa... Se o conteúdo for contra as regras deles, eles vão garantir que todos os aplicativos distribuídos pelas lojas deles cumprem com essas regras. Alguma dessas regras é política ou você interpreta alguma delas como política na natureza? Alguns deles, mas não são as regras, é a aplicação das regras. Elas em si são bastante gerais, certo? Então, não deve haver violência, discriminação disponível ao público. Não sei, materiais de abuso infantil, é difícil discordar disso. Sim. Mas quando começam a aplicar essas regras, às vezes não estamos concordando com a interpretação deles e tentamos, você sabe, né, voltar para a Apple ou Google, onde quer que seja, e dizer, olha, achamos que vocês se enganaram. Na verdade, pensamos que é uma forma legítima das pessoas expressarem suas opiniões. E às vezes elas concordam em assumir o crédito. Às vezes eles discordam e ainda temos que remover algum conteúdo, pelo menos na versão do Telegram, distribuída por sua plataforma. Então, existem vários conflitos acontecendo pelo mundo agora e isso pode acelerar. Então, você espera que o número de exigências